NR1, Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. 1.1 Objetivo. O objetivo desta norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às normas regulamentadoras relativas à segurança e saúde no trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em segurança e saúde no trabalho. Para fins de aplicação das normas regulamentadoras, consideram-se os termos e definições constantes no anexo 1. 1.2 Campo de aplicação. As NR obrigam, nos termos da lei, empregadores e empregados, urbanos e rurais. As NR são de observância obrigatória pelas organizações e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo, judiciário e Ministério Público, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. Nos termos previstos em lei, aplica-se o disposto nas NR a outras relações jurídicas. A observância das NR não desobriga as organizações do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos estados ou municípios, bem como daquelas oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho. 1.3 Competências e estrutura. A Secretaria de Trabalhos TRAB, por meio da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho SIT, é o órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho para a. Formular e propor as diretrizes, as normas de atuação e supervisionar as atividades da área de segurança e saúde do trabalhador, b. Promover a CAMPAT, c. Coordenar e fiscalizar o PET. D. Promover a fiscalização do cumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho em todo o território nacional, e participar da implementação da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho PNSST. E F. Conhecer, em última instância, dos recursos voluntários ou de ofício, das decisões proferidas pelo órgão regional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, salvo disposição expressa em contrário. Compete à CIT e aos órgãos regionais a ela subordinados em matéria de segurança e saúde no trabalho, nos limites de sua competência, executar a. Fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. E b. As atividades relacionadas com a CAMPAT e o PET. Cabe à autoridade regional competente em matéria de trabalho impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. 1.4 Direitos e deveres. Cabe ao empregador a. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. b. Informar aos trabalhadores, os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho, as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos, os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos, e os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. C. Elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores. D. Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. E. Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas. F. Disponibilizar à inspeção do trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde no trabalho. E G. Implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Primeira, eliminação dos fatores de risco. Segunda, minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva. Terceira, minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. Terceira, adoção de medidas de proteção individual (EP). Cabe ao trabalhador
A. Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. B. Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR. C. Colaborar com a organização na aplicação das NR, e D. Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto nas alíneas do subitem anterior. O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico. Comprovada pelo empregador a situação de grave e iminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas as medidas corretivas. Todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função que implique em alteração de risco, deve receber informações sobre os riscos ocupacionais que existam ou possam originar-se nos locais de trabalho. Os meios para prevenir e controlar tais riscos, as medidas adotadas pela organização, os procedimentos a serem adotados em situação de emergência. As informações podem ser transmitidas, a. Durante os treinamentos, e b. Por meio de diálogos de segurança, documento físico ou eletrônico. 1.5 Gerenciamento de riscos ocupacionais. O disposto neste item deve ser utilizado para fins de prevenção e gerenciamento dos riscos ocupacionais. Para fins de caracterização de atividades ou operações insalubres ou perigosas, devem ser aplicadas as disposições previstas na NR15 e NR16. Responsabilidades. A organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades. O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um programa de gerenciamento de riscos PGR. A critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade. O PGR pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que estes cumpram as exigências previstas nesta NR e em dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho. O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho. A organização deve, a. Evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho, b. Identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde, c. Avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco, d. Classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção, e implementar medidas de prevenção, de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade. E f. Acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. A organização deve considerar as condições de trabalho, nos termos da NR17. A organização deve adotar mecanismos para, a. Consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo para este fim ser adotadas as manifestações da CIPA. E b. Comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e as medidas de prevenção do plano de ação do PGR. A organização deve adotar as medidas necessárias para melhorar o desempenho em SST. Processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais. O processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais deve considerar o disposto nas normas regulamentadoras e demais exigências legais de segurança e saúde no trabalho. Levantamento preliminar de perigos. O levantamento preliminar de perigos deve ser realizado, a. Antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações, b. Para as atividades existentes, e c. Nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho. Quando na fase de levantamento preliminar de perigos o risco não puder ser evitado, a organização deve implementar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais, conforme disposto nos subitens seguintes. A critério da organização, a etapa de levantamento preliminar de perigos pode estar contemplada na etapa de identificação de perigos.
Identificação de perigos. A etapa de identificação de perigos deve incluir a descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde, b. Identificação das fontes ou circunstâncias, e c. Indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos. A identificação dos perigos deve abordar os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde e segurança no trabalho. Avaliação de riscos ocupacionais. A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seus estabelecimentos, de forma a manter informações para a adoção de medidas de prevenção. Para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência. A organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstância em avaliação. A gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados. A magnitude deve levar em conta as consequências de ocorrência de acidentes ampliados. A gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a. Os requisitos estabelecidos em NR, b. As medidas de prevenção implementadas, c. As exigências da atividade de trabalho. E d. A comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na NR09. Após a avaliação, os riscos ocupacionais devem ser classificados, para fins de identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação. A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada 2 anos ou quando da ocorrência das seguintes situações: a. Após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos residuais. b. Após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes, c. Quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção, d. Na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho, e, quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis. No caso de organizações que possuírem certificação em Sistema de Gestão de SST, o prazo poderá ser de até 3 anos. Controle dos riscos. Medidas de prevenção. A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos sempre que a. Exigências previstas em NR e nos dispositivos legais determinarem. b. A classificação dos riscos ocupacionais assim determinar, c. Houver evidências de associação, por meio do controle médico da saúde, entre as lesões e os agravos à saúde dos trabalhadores com os riscos e as situações de trabalho identificados. Quando comprovada pela organização a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se à seguinte hierarquia, segundo medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho. Terceiro, utilização de EP. A implantação de medidas de prevenção deverá ser acompanhada de informação aos trabalhadores quanto aos procedimentos a serem adotados e limitações das medidas de prevenção. Planos de ação. A organização deve elaborar plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas. Para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados. Implementação e acompanhamento das medidas de prevenção. A implementação das medidas de prevenção e respectivos ajustes devem ser registrados. O desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhado de forma planejada e contemplar a verificação da execução das ações planejadas, b. As inspeções dos locais e equipamentos de trabalho. E c. O monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos, quando aplicável.
As medidas de prevenção devem ser corrigidas quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem ineficácia em seu desempenho. Acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores. A organização deve desenvolver ações em saúde ocupacional dos trabalhadores integradas às demais medidas de prevenção em SST, de acordo com os riscos gerados pelo trabalho. O controle da saúde dos empregados deve ser um processo preventivo planejado, sistemático e continuado, de acordo com a classificação de riscos ocupacionais e nos termos da NR07. Análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A organização deve analisar os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho. As análises de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho devem ser documentadas e, considerar as situações geradoras dos eventos, levando em conta as atividades efetivamente desenvolvidas, ambiente de trabalho. Materiais e organização da produção e do trabalho. B. Identificar os fatores relacionados com o evento, e C. Fornecer evidências para subsidiar e revisar as medidas de prevenção existentes. Preparação para emergências. A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências, de acordo com os riscos, as características e as circunstâncias das atividades. Os procedimentos de respostas aos cenários de emergências devem prever, os meios e recursos necessários para os primeiros socorros, encaminhamento de acidentados e abandono. E B. As medidas necessárias para os cenários de emergências de grande magnitude, quando aplicável. Documentação. O PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos: inventário de riscos e plano de ação. Os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob a responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais NR, datados e assinados. Os documentos integrantes do PGR devem estar sempre disponíveis aos trabalhadores interessados ou seus representantes e à inspeção do trabalho. Inventário de riscos ocupacionais. Os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário de riscos ocupacionais. O inventário de riscos ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações: a. Caracterização dos processos e ambientes de trabalho. B. Caracterização das atividades. C. Descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos. E descrição de medidas de prevenção implementadas. D. Dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR17. E avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação, e F. Critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão. O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado. O histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 anos ou pelo período estabelecido em normatização específica. Disposições gerais do gerenciamento de riscos ocupacionais. Sempre que várias organizações realizem, simultaneamente, atividades no mesmo local de trabalho, devem executar ações integradas para aplicar as medidas de prevenção, visando a proteção de todos os trabalhadores expostos aos riscos ocupacionais. O PGR da empresa contratante poderá incluir as medidas de prevenção para as empresas contratadas para prestação de serviços que atuem em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato ou referenciar os programas das contratadas. As organizações contratantes devem fornecer às contratadas informações sobre os riscos ocupacionais sob sua gestão e que possam impactar nas atividades das contratadas. As organizações contratadas devem fornecer ao contratante o inventário de riscos ocupacionais específicos de suas atividades que são realizadas nas dependências da contratante ou local previamente convencionado em contrato.
Da prestação de informação digital e digitalização de documentos. As organizações devem prestar informações de segurança e saúde no trabalho em formato digital, conforme modelo aprovado pela STRAB, ouvida a CIT. Os modelos aprovados pela STRAB devem considerar os princípios de simplificação e desburocratização. Os documentos previstos nas NR podem ser emitidos e armazenados em meio digital com certificado digital emitido no âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileira, normatizada por lei específica. Os documentos físicos, assinados manualmente, inclusive os anteriores à vigência desta NR, podem ser arquivados em meio digital, pelo período correspondente exigido pela legislação própria, mediante processo de digitalização conforme disposto em lei. O processo de digitalização deve ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento digital. Com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileira. Os empregadores que optarem pela guarda de documentos devem manter os originais conforme previsão em lei. O empregador deve garantir a preservação de todos os documentos nato digitais ou digitalizados por meio de procedimentos e tecnologias que permitam verificar, a qualquer tempo, sua validade jurídica em todo o território nacional, garantindo permanentemente sua autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade, irretratabilidade, privacidade e interoperabilidade. O empregador deve garantir a inspeção do trabalho amplo e irrestrito acesso a todos os documentos digitalizados ou nato digitais. Para os documentos que devem estar à disposição dos trabalhadores ou dos seus representantes, a organização deverá prover meios de acesso destes às informações, de modo a atender os objetivos da norma específica. Capacitação e treinamento em segurança e saúde no trabalho. O empregador deve promover capacitação e treinamento dos trabalhadores, em conformidade com o disposto nas NR. Ao término dos treinamentos inicial, periódico ou eventual, previstos nas NR, deve ser emitido certificado contendo o nome e assinatura do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável técnico do treinamento. A capacitação deve incluir a. Treinamento inicial, b. Treinamento periódico, e c. Treinamento eventual. O treinamento inicial deve ocorrer antes de o trabalhador iniciar suas funções ou de acordo com o prazo especificado em NR. O treinamento periódico deve ocorrer de acordo com periodicidade estabelecida nas NR ou, quando não estabelecido, em prazo determinado pelo empregador. O treinamento eventual deve ocorrer, a. Quando houver mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho, que impliquem em alteração dos riscos ocupacionais, b. Na ocorrência de acidente grave ou fatal, que indique a necessidade de novo treinamento, ou c. Após retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 180 dias. A carga horária, o prazo para sua realização e o conteúdo programático do treinamento eventual deve atender à situação que o motivou. A capacitação pode incluir a. Estágio prático, prática profissional supervisionada ou orientação em serviço, b. Exercícios simulados, ou c. Habilitação para operação de veículos, embarcações, máquinas ou equipamentos. O tempo despendido em treinamentos previstos nas NR é considerado como de trabalho efetivo. O certificado deve ser disponibilizado ao trabalhador e uma cópia arquivada na organização. A capacitação deve ser consignada nos documentos funcionais do empregado. Os treinamentos previstos em NR podem ser ministrados em conjunto com outros treinamentos da organização, observados os conteúdos e a carga horária previstos na respectiva norma regulamentadora. Aproveitamento de conteúdos de treinamento na mesma organização. É permitido o aproveitamento de conteúdos de treinamentos ministrados na mesma organização desde que
A. O conteúdo e a carga horária requeridos no novo treinamento estejam compreendidos no treinamento anterior. B. O conteúdo do treinamento anterior tenha sido ministrado no prazo inferior ao estabelecido em NR ou há menos de 2 anos. Quando não estabelecida esta periodicidade, e C. Seja validado pelo responsável técnico do treinamento. O aproveitamento de conteúdos deve ser registrado no certificado, mencionando o conteúdo e a data de realização do treinamento aproveitado. A validade do novo treinamento passa a considerar a data do treinamento mais antigo aproveitado. Aproveitamento de treinamentos entre organizações. Os treinamentos realizados pelo trabalhador podem ser avaliados pela organização e convalidados ou complementados. A convalidação ou complementação deve considerar a. As atividades desenvolvidas pelo trabalhador na organização anterior, quando for o caso, b. As atividades que desempenhará na organização, c. O conteúdo e carga horária cumpridos, d. O conteúdo e carga horária exigidos, e. Que o último treinamento tenha sido realizado em período inferior ao estabelecido na NR ou há menos de 2 anos, nos casos em que não haja prazo estabelecido em NR. O aproveitamento de treinamentos anteriores, total ou parcialmente, não exclui a responsabilidade da organização de emitir a certificação da capacitação do trabalhador, devendo mencionar no certificado a data da realização dos treinamentos convalidados ou complementados. Para efeito de periodicidade de realização de novo treinamento, é considerada a data do treinamento mais antigo convalidado ou complementado. Dos treinamentos ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial. Os treinamentos podem ser ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que atendidos os requisitos operacionais, administrativos, tecnológicos e de estruturação pedagógica previstos no anexo 2º desta NR. O conteúdo prático do treinamento pode ser realizado na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que previsto em NR específica. Tratamento diferenciado ao MEI, MIEPP. O MEI está dispensado de elaborar o PGR. A dispensa da obrigação de elaborar o PGR não alcança a organização contratante do MEI, que deverá incluí-lo nas suas ações de prevenção e no seu PGR. Quando este atuar em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, serão expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, SEPT, fichas com orientações sobre as medidas de prevenção a serem adotadas pelo MEI. As microempresas e empresas de pequeno porte que não forem obrigadas a constituir CESD e optarem pela utilização de ferramentas de avaliação de risco a serem disponibilizadas pela SEPT, em alternativa às ferramentas e técnicas previstas, poderão estruturar o PGR considerando o relatório produzido por estas ferramentas e o plano de ação. As microempresas e empresas de pequeno porte, graus de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, em conformidade com a NR9, e declararem as informações digitais, ficam dispensadas da elaboração do PGR. As informações digitais de segurança e saúde no trabalho declaradas devem ser divulgadas junto aos trabalhadores. A dispensa prevista nesta norma é aplicável quanto à obrigação de elaboração do PGR e não afasta a obrigação de cumprimento por parte do MEI, MIEPP das demais disposições previstas em NR. O MEI, a MIEPP, graus de risco 1 e 2, que declararem as informações digitais e não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos, biológicos e riscos relacionados a fatores ergonômicos, ficam dispensados de elaboração do PCSO. A dispensa do PCSO não desobriga a empresa da realização dos exames médicos e emissão do ASO. O empregador é o responsável pela prestação das informações. Disposições finais. O não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho acarretará a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente. Os casos omissos verificados no cumprimento das NR serão decididos pela Secretaria de Trabalho, ouvida a CIT.
Anexo I da NR1. Termos e definições: agente biológico, micro-organismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: bactéria Bacillus anthracis, vírus linfotrópico da célula T humana, prion agente de doença de Creutzfeldt-Jakob, fungo Coccidioides mitis. Agente físico, qualquer forma de energia que, em função de sua natureza, intensidade e exposição, é capaz de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes. Observação: critérios sobre iluminamento, conforto térmico e conforto acústico da NR17 não constituem agente físico para fins da NR9. Agente químico, substância química, por si só ou em misturas, quer seja em seu estado natural, quer seja produzida, utilizada ou gerada no processo de trabalho, que em função de sua natureza, concentração e exposição, é capaz de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: fumos de cádmio, poeira mineral contendo sílica cristalina, vapors de tolueno, névoas de ácido sulfúrico. Canteiro de obra, área de trabalho fixa e temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e execução à construção, demolição ou reforma de uma obra. Empregado, a pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Empregador, a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Equiparam-se ao empregador as organizações, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitam trabalhadores como empregados. Estabelecimento, local privado ou público, edificado ou não, móvel ou imóvel, próprio ou de terceiros, onde a empresa ou a organização exerce suas atividades em caráter temporário ou permanente. Evento perigoso, ocorrência ou acontecimento com o potencial de causar lesões ou agravos à saúde. Frente de trabalho, área de trabalho móvel e temporária. Local de trabalho, área onde são executados os trabalhos. Obra, todo e qualquer serviço de engenharia de construção, montagem, instalação, manutenção ou reforma. Ordem de serviço de segurança e saúde no trabalho, instruções por escrito quanto às precauções para evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. A ordem de serviço pode estar contemplada em procedimentos de trabalho e outras instruções de SST. Organização, pessoa ou grupo de pessoas com suas próprias funções com responsabilidades, autoridades e relações para alcançar seus objetivos. Inclui, mas não é limitado a empregador, a tomador de serviços, a empresa, a empreendedor individual, produtor rural, companhia, corporação, firma, autoridade, parceria, organização de caridade ou instituição, ou parte ou combinação desses. Seja incorporada ou não, pública ou privada. Perigo ou fator de risco ocupacional / perigo ou fonte de risco ocupacional, fonte com o potencial de causar lesões ou agravos à saúde. Elemento que isoladamente ou em combinação com outros tem o potencial intrínseco de dar origem a lesões ou agravos à saúde. Prevenção, o conjunto das disposições ou medidas tomadas ou previstas em todas as fases da atividade da organização, visando evitar, eliminar, minimizar ou controlar os riscos ocupacionais. Responsável técnico pela capacitação, profissional legalmente habilitado ou trabalhador qualificado, conforme disposto em NR específica, responsável pela elaboração das capacitações e treinamentos. Risco ocupacional, combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo. A saúde.
Setor de serviço, a menor unidade administrativa ou operacional compreendida no mesmo estabelecimento. Trabalhador, pessoa física inserida em uma relação de trabalho, inclusive de natureza administrativa, como os empregados e outros sem vínculo de emprego. Anexo 2º da NR1 Diretrizes e requisitos mínimos para a utilização da modalidade de ensino à distância e semipresencial. Objetivo: estabelecer diretrizes e requisitos mínimos para a utilização da modalidade de ensino à distância e semipresencial para as capacitações previstas nas NR, disciplinando tanto aspectos relativos à estruturação pedagógica, quanto exigências relacionadas às condições operacionais, tecnológicas e administrativas necessárias para o uso desta modalidade de ensino. Disposições gerais: o empregador que optar pela realização das capacitações por meio das modalidades de ensino à distância ou semipresencial poderá desenvolver toda a capacitação ou contratar empresa ou instituição especializada que a oferte, devendo em ambos os casos observar os requisitos constantes deste anexo e da NR. A empresa ou instituição especializada que oferte as capacitações previstas nas NR na modalidade de ensino à distância e semipresencial deve atender aos requisitos constantes deste anexo e da NR1 para que seus certificados sejam considerados válidos. O empregador que optar pela contratação de serviços de empresa ou instituição especializada deve fazer constar na documentação que formaliza a prestação de serviços a obrigatoriedade pelo prestador de serviço do atendimento aos requisitos previstos neste anexo e nos itens relativos à capacitação previstos nas NR. As capacitações que utilizam ensino à distância ou semipresencial devem ser estruturadas com, no mínimo, a duração definida para as respectivas capacitações na modalidade presencial. A elaboração do conteúdo programático deve abranger os tópicos de aprendizagem requeridos, bem como respeitar a carga horária estabelecida para todos os conteúdos. As atividades práticas obrigatórias devem respeitar as orientações previstas nas NR e estar descritas no projeto pedagógico do curso. Estruturação pedagógica. Sempre que a modalidade de ensino à distância ou semipresencial for utilizada, será obrigatória a elaboração de projeto pedagógico que deve conter a. Objetivo geral da capacitação. B. Princípios e conceitos para a proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores, definidos nas NR. C. Estratégia pedagógica da capacitação, incluindo abordagem quanto à parte teórica e prática, quando houver. D. Indicação do responsável técnico pela capacitação, e relação de instrutores, quando aplicável. F. Infraestrutura operacional de apoio e controle. G. Conteúdo programático teórico e prático, quando houver. H. Objetivo de cada módulo. I. Carga horária. J. Estimativa de tempo mínimo de dedicação diária ao curso. K. Prazo máximo para conclusão da capacitação. L. Público-alvo. M. Material didático. N. Instrumentos para potencialização do aprendizado. E U. Avaliação de aprendizagem. O projeto pedagógico do curso deverá ser validado a cada 2 anos ou quando houver mudança na NR, procedendo à sua revisão, caso necessário. Requisitos operacionais e administrativos: o empregador deve manter o projeto pedagógico disponível para a inspeção do trabalho, para a representação sindical da categoria no estabelecimento e para a CIPA. A empresa ou instituição especializada deve disponibilizar aos contratantes o projeto pedagógico. Deve ser disponibilizado aos trabalhadores todo o material didático necessário para participar da capacitação. Devem ser disponibilizados recursos e ambiente que favoreça a concentração e a absorção do conhecimento pelo empregado, para a realização da capacitação. O período de realização do curso deve ser exclusivamente utilizado para tal fim para que não seja concomitante com o exercício das atividades diárias de trabalho. Deve ser mantido canal de comunicação para esclarecimento de dúvidas, possibilitando a solução das mesmas, devendo tal canal estar operacional durante o período de realização do curso.
A verificação de aprendizagem deve ser realizada de acordo com a estratégia pedagógica adotada para a capacitação, estabelecendo a classificação com o conceito satisfatório ou insatisfatório. A avaliação da aprendizagem se dará pela aplicação da prova no formato presencial, obtendo, dessa forma, o registro da assinatura do empregado, ou pelo formato digital, exigindo a sua identificação e senha individual. Quando a avaliação da aprendizagem for online, devem ser preservadas condições de rastreabilidade que garantam a confiabilidade do processo. O processo de avaliação da aprendizagem deve contemplar situações práticas que representem a rotina laboral do trabalhador para a adequada tomada de decisões com vistas à prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Após o término do curso, as empresas devem registrar sua realização, mantendo o resultado das avaliações de aprendizagem e informações sobre acesso dos participantes. O histórico do registro de acesso dos participantes deve ser mantido pelo prazo mínimo de 2 anos após o término da validade do curso. Requisitos tecnológicos: somente serão válidas as capacitações realizadas na modalidade de ensino à distância ou semipresencial que sejam executadas em um ambiente virtual de aprendizagem apropriado à gestão, transmissão do conhecimento e aprendizagem do conteúdo. Glossário. Ambiente exclusivo, espaço físico distinto do posto de trabalho que disponibilize ao trabalhador os recursos tecnológicos necessários à execução do curso e condições de conforto adequadas para a aprendizagem. Ambiente virtual de aprendizagem, espaço virtual de aprendizagem que oferece condições para interações permanentes entre seus usuários. Pode ser traduzida como sendo uma sala de aula acessada via web. Permite integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar informações de maneira organizada, desenvolver interações entre pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções, tendo em vista atingir determinados objetivos. Avaliação de aprendizagem visa aferir o conhecimento adquirido pelo trabalhador e o respectivo grau de assimilação após a realização da capacitação. EAD, caracteriza-se a educação à distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Ensino semipresencial, conjugação de atividades presenciais obrigatórias com outras atividades educacionais que podem ser realizadas sem a presença física do participante em sala de aula, utilizando recursos didáticos com suporte da tecnologia, de material impresso ou de outros meios de comunicação. Projeto pedagógico, instrumento de concepção do processo ensino-aprendizagem. Nele deve-se registrar o objetivo da aprendizagem, a estratégia pedagógica escolhida para a formação e capacitação dos trabalhadores, bem como todas as informações que estejam envolvidas no processo. Instrumentos para potencialização do aprendizado, recursos, ferramentas, dinâmicas e tecnologias de comunicação que tenham como objetivo tornar mais eficaz o processo de ensino-aprendizagem. Log, registro informatizado de acesso ao sistema. Log de acesso, registro de acessos, login, registro de entrada. Logoff, registro de saída.